Boa tarde, pessoal. Meu nome é Eloá, eu sou coordenadora local da IFMSA Brasil Uninove. Espero que tenham tido um bom descanso e agradeço a presença de todos. Agora, nós iremos começar a terceira e última parte do nosso evento, Asas Sensíveis da Limitação à Superação. Neste momento, a gente não tem nenhum formulário de check-in ou check-out. O check-out será realizado apenas no final da última palestra, no qual a Cíntia vai explicar direitinho para vocês. Agora, nós daremos início à mesa redonda, que será um bate-papo com as nossas maravilhosas convidadas, que irão esclarecer as dúvidas de vocês e contar um pouco sobre a rotina e o convívio com a epidermólise bolhosa. Nós contaremos com a presença de Tatiane Compione, formada em psicologia pela PUC-Paraná e especialista em gestão estratégica de pessoas, que atuou 12 anos na área de psicologia organizacional, docência e consultoria de recursos humanos e atualmente está se especializando em psicologia do luto. A Tatiane é mãe do Matheus, de 6 anos, e da Valentina, de 3 anos, que tem epidermólise bolhosa do tipo distrófica recessiva. Ela é autora do livro infantil O Primeiro Dia de Aula de Valentina, que visa divulgar e auxiliar na inclusão escolar de crianças com epidermólise bolhosa. Também teremos Lindamar Medeiros Lima, professora graduada pela UNB e mãe do Luiz Júnior, pessoa com epidermólise bolhosa congênita. Ela é cofundadora e ex-presidente da APPEB do Distrito Federal, a primeira associação de portadores de epidermólise bolhosa do Brasil. Também é fundadora e presidente da AFEPEB Bahia, Associação de Pessoas com Epidermólise da Bahia, desde 2009. Ela é membro do Conselho de Ética do Complexo HUPES-HC da Universidade Federal da Bahia e membro da Frente Parlamentar de Saúde e Pesquisas Afins do Estado da Bahia. Também teremos Dai Cruz. Daiane Cruz é mais conhecida como Dai e é digital influencer natural de Jequié, na Bahia. Tem 28 anos e possui epidermólise bolhosa e é acompanhada pela ONG Jardim das Borboletas há 4 anos. Também contaremos com Ana Carolina Ferreira da Rocha, servidora pública federal, terapeuta integrativa, palestrante, escritora, modelo e dançarina, que também possui epidermólise bolhosa. Ela é fundadora do @ativismoe e voluntária da Debra Internacional, instituição internacional de pesquisa médica dedicada à cura da epidermólise bolhosa. Ela trabalha na criação e revisão dos protocolos de diretrizes clínicas para a epidermólise bolhosa. Meninas, agradeço muito por vocês terem aceitado o nosso convite. Peço que entrem para a gente começar o nosso bate-papo. Para iniciar, eu peço que vocês contem um pouco da experiência de vocês com a EB, tanto como mãe quanto como pacientes. E conforme forem surgindo as dúvidas, eu vou passando aqui para vocês, tá bom? Podem começar. Ótimo. Boa tarde a todos. Então, eu vou dar início, eu sou a Tatiane. A Eloá já fez a apresentação, né? Só vou reforçar, sou psicóloga e sou a mãe do Matheus, de 6 anos, da Valentina, de 3 anos, que tem epidermólise bolhosa. Eu vou contar um pouquinho sobre o nascimento da Valentina, porque eu acho que é bem importante. A Vale nasceu no interior do Paraná, numa cidade chamada Pato Branco. Eu optei pelo parto acontecer lá, porque eu tenho uma amiga que é obstetra, e foi ela que me acompanhou, e ela já tinha, né, conduzido o parto do meu primeiro filho, então eu optei por ter o parto lá. Ela nasceu com 39 semanas, foi uma cesárea, e toda a tratativa com o nascimento dela foi muito assertiva. O médico, neonatologista, o médico pediatra que acompanhou, quando ela nasceu com aplasia de mãos e pés, então não tinha pele nas mãos e nos pés. Ele viu, né, essa ausência de pele, e na hora, acredito que ele não conhecia, mas ele foi muito prudente. O que ele fez? Ele orientou o corpo da enfermagem para que a limpasse com cuidado e só fizessem isso. E ele saiu e foi pesquisar, né? Então, a Vale, ela não fez o teste da orelhinha, do pezinho, do olhinho, não fez nada, né? Ele foi pesquisar. E aí, coincidentemente, a Valentina nasceu no dia 11 de abril de 2018, que é quando acontecia aqui em Curitiba o 2º Congresso Debra Brasil de Epidermólise Bolhosa. Ela escolheu a data, né? Então, isso também facilitou, porque as pessoas estavam todas reunidas. Então, esse comunicado, essa notícia, né, o médico conseguiu entrar em contato com a Debra, conseguiu o contato da doutora Giannini, e a doutora Giannini já fez toda a orientação
com relação ao cuidado ao recém-nascido. Então, a Valentina foi muito privilegiada nesse sentido, porque ela não passou por nenhum procedimento desnecessário, nenhum procedimento invasivo. E ela nasceu bem. Então, com 2 dias, nós já estávamos de alta, né? O médico olhou para a gente e falou assim, olha, não tem muito o que fazer. Se vocês ficarem aqui, eu vou ficar só benzendo vocês. Então, vamos para casa, que aqui vocês só... A única coisa que vai acontecer aqui no hospital é vocês estarem mais vulneráveis a uma infecção hospitalar. Vão para casa. E aí, já no 2º dia de vida, uma enfermeira estomaterapeuta, representante de uma marca de Curitiba, aqui de Curitiba, já estava lá em Pato Branco, e a Valentina já recebeu os curativos, as coberturas especiais, não aderentes, né, para alívio da dor, para cicatrização da ferida, para evitar, né, contaminações, infecções e tudo mais. E aí minha amiga, a enfermeira estomaterapeuta, também já deu continuidade aos cuidados. Com 7 dias de vida, nós retornamos para Curitiba, e aí a enfermeira Sheila, a enfermeira Sheila foi quem nos atendeu em Pato Branco. Aqui foi a enfermeira Ana, que foi palestrante, inclusive, aqui do simpósio, né? Foi ela que cuidou da Valentina com muito amor e carinho, num trabalho voluntário, né, que ela presta para a PAPEB. Por 5 meses, ela vinha até a nossa casa e fazia todos os cuidados necessários, né? Ela e meu marido, eu no começo não tinha muita coragem, não. Aquilo para mim era muito doloroso. Eu ainda estava vivendo o meu luto pela filha idealizada, né? Que a gente passa por um processo de luto, sim, passa pelas fases, até que chega na aceitação, e quando chega na aceitação é muito leve, fica tudo muito leve. E a gente ressignifica muitas coisas na vida da gente também. Então, o plano de saúde, desde o início, ele prestou toda a assistência, a gente teve acesso a tudo, exatamente tudo que ela precisava. A Valentina nunca teve carência de recursos, né, para tratamento da epidermólise. Então, acho que isso ajudou muito, nos deu uma tranquilidade muito grande. Em paralelo a isso, eu não posso deixar de comentar o apoio, né, que nós tivemos da Roberta. A Roberta é a presidente da Associação do Paraná, aqui da PAPEB, que foi uma mãe, porque não é só a questão da doença, é a questão emocional, né, a questão das dúvidas, como que vai ser, o que é isso? Eu não conseguia falar epidermólise bulhosa, eu demorei uns 3 meses para conseguir falar o nome, né, porque é complexo, e aí se você vai no Dr. Google é mais difícil ainda, por mais que você tenha o conselho de não ir, você vai, ou as pessoas vão e te trazem, né, então esse apoio emocional ele foi muito importante. Com 9 meses a gente fez um mapeamento genético da Valentina e descobrimos que ela tinha então a forma distrófica recessiva. O mapeamento é muito importante, porque uma vez que você tem conhecimento do qual tipo de epidermólise que a criança tem, você pode ter muitas medidas preventivas, né? Você sabe quais são as possíveis complicações daquela forma. Então, você consegue se antecipar em muitas coisas. Hoje ela faz um acompanhamento multidisciplinar, na verdade, desde que nasceu, né? Teve um acompanhamento com especialistas de várias especialidades. Então, ela tem acompanhamento com fisioterapeuta, com terapeuta ocupacional, com nutricionista, com fonoaudiólogo, com dermatologista, com gastro, enfim, é uma nefrologista, é uma lista longa, assim, de acompanhamentos que ela tem. Mas ela tem um desenvolvimento global muito, muito bom. É uma criança muito ativa, uma criança que participa, uma criança que brinca, uma criança feliz. Tem suas limitações, sua pele é mais sensível, mas ela pode muitas coisas, e a gente foca muito naquilo que ela pode, né? Essa construção da autoestima, essa potência, os limites, é ela quem tem que sentir, é ela quem tem que colocar. Nós não estamos aqui para colocar limites nela, né? Nós estamos aqui para apoiá-la. Então, falando um pouquinho do meu papel enquanto mãe da Valentina, né, eu sentia muita necessidade de conversar. Então, já quando ela tinha 2 meses, eu comecei a fazer contato com outras mães, formei um grupo de WhatsApp, esse grupo se chama Mães de Borboleta, tem inclusive uma identidade visual, e hoje esse grupo está com quase 70 mães espalhadas por todo o Brasil, né, só que o único assim, requisito para entrar no grupo é que sejam mães e de crianças, né, a gente trabalha a faixa etária do desenvolvimento ali da criança, então não tem adolescentes e nem adultos. E eu encontro nesse grupo uma grande rede de apoio. É um grupo que a gente fala a mesma língua, a gente vive situações muito similares, a gente troca informações desde curativos, médicos,
até a questão do apoio emocional mesmo, do acolhimento, que eu acho que é imprescindível. E aí, nesse grupo surgia muito essa questão de como que vai ser quando meu filho for para a escola, porque as doenças de pele chamam muito a atenção. E aí surgiu a ideia de eu escrever um livro, né, que é o livro Primeiro Dia de Aula da Valentina. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui a capinha, né? E eu adiantei um pouquinho a idade dela, que no livro ela está com 4 anos. E esse livro ele vem esclarecer o que é a epidermólise bolhosa, só que de uma forma leve, de uma forma didática, que as crianças possam compreender. E ele rodou o Brasil inteiro, esse livro foi distribuído, ele teve o patrocínio das empresas que têm os insumos, né, oferecem insumos para a epidermólise bolhosa, e ele foi distribuído para a Debra Brasil, para a Papeb, chegou nas associações que, por sua vez, fizeram a distribuição para as famílias e pessoas que têm EB. Então, hoje, às vezes, as pessoas me mandam foto, olha, eu fui no consultório médico e achei o livro da Valentina, o livro chegou nas escolas, e é um trabalho bem legal, assim, que é um convite para que as pessoas mudem a sua visão a respeito das pessoas que têm EB. Né? A gente vive muito o extremo, ou é a heroína ou é a coitada. E, na verdade, não é nem uma coisa e nem outra. São pessoas vivendo a vida, né? Do seu jeito, com suas potencialidades e com suas dificuldades, como todo mundo. Nas redes sociais também faço um trabalho para divulgar. Eu sempre, as perguntas que mais me fazem, eu coloco na minha rede social e respondo para as pessoas conhecerem. E eu acredito que é esse o trabalho que eu venho desenvolvendo. Eu vou deixar as outras pessoas falarem, porque senão eu vou tomar todo o tempo. Aí, se sobrar tempo lá no final, eu faço a minha mensagem, né, para as pessoas, para vocês, principalmente, que são estudantes de medicina, o que eu gostaria de falar enquanto mãe de uma criança que tem EB. Mas, por enquanto, eu vou deixar o espaço. Obrigada. Boa tarde, gente. Acho que muitos já me conhecem. Meu nome é Lindamar Lima, eu sou mãe, como o Tati tem 2, né? É um casal, eu tenho 2 meninos. Daniel, que não tem EB, que é o mais velho, e Luiz Júnior, que é o famoso Juninho, que ele tem epidermólise bolhosa. Hoje ele tem 21 anos. É tão bom quando eu vejo Tati falando, né? De que ela teve toda uma rede de apoio, né? Hoje em dia, a EB, por mesmo que não tanto quanto nós queríamos, né? Tão conhecida, mas já é bastante, né? Perto do que foi antes. É muito bom saber que algumas crianças nascem hoje que já têm um apoio. Eu sei que nem em todos os lugares, né? Deus teve essa bênção, né? De colocar ela no lugar, né? Onde as pessoas deram um apoio lógico. Eu agradeço muito a Deus também, porque o Juninho nasceu em 1999, lá em Brasília, né? Eu sou aqui de Salvador, mas morei em Brasília há 15 anos, constituí família e já tinha um filho que não tinha doença rara e o Juninho nasceu. E Deus me concedeu a graça de encontrar, né, a pessoa certa no momento, né, certo também. Encontrei a doutora Diva Barros lá em Brasília, que era dermatopediatra, e ela estava fazendo mestrado em epidermólise. Olha, só Deus mesmo fazer uma coisa dessa, né? Colocar a pessoa certa. Então, em 72 horas, nós tínhamos o diagnóstico dele, né? Epidermólise bolhosa, distrófica recessiva. Ela me explicou tudo, me deu um acolhimento que foi, assim, um presente, porque realmente é muito difícil, né? Você ver que seu filhinho nasceu com alguma coisa diferente. Eu acho que uma coisa que eu sempre pontuo é que, assim que ele nasceu, o médico, o doutor Neto, né, que foi Sigismundo Neto, quem fez o parto dele, já era meu amigo. Eu sou assim como Tati, eu vou atrás dos amigos que já nos conhecem, né, para poder ajudar, né, e fazer um parto que ele já tinha, né, já era meu médico desde a época de Daniel. E ele teve muita humildade, eu sempre ressalto muito isso, porque para vocês que são estudantes de medicina, eu acho que de qualquer área, né, de saúde, eu acho que a humildade é fundamental. Ele foi muito humilde quando o Juninho nasceu, e ele me disse: Linda, eu já fiz vários partos na minha vida, mas eu nunca vi um bebê assim. Ele tem uma fragilidade absurda na pele, eu não sei o que é, mas eu vou procurar ajuda para a gente descobrir o que é, e a gente ter um encaminhamento de como cuidar melhor. E realmente, ele fez o que ele pôde, então em 24 horas ele conseguiu, né, uma orientação de uma colega, se eu não me engano, foi a irmã dele, que também é médica, né? De que no Hospital Universitário de Brasília tinha uma colega que conhecia doenças raras e que, pelas características do Juninho, ela não sabia qual era a doença, mas sabia que era rara. Ele me encaminhou lá para o Hospital Universitário e lá, né, nos internou, a minha Juninho,
E ele, no dia seguinte, nós encontramos a doutora Diva, que foi um presente de Deus, que me orientou em tudo, né, o máximo que eu pude. Eu sou professora, né, como vocês viram na apresentação, e, assim, ela me orientou, ela falou tudo, ela falou da gravidade da doença, ela me falou que realmente a gente teria um período de observação com ele, porque existiam vários graus, pelos machucados, então, com poucas horas, ela já via que era uma distrófica, né, já dava para ver pelo exame, né, do que ela fez, já deu um diagnóstico de que provavelmente era distrófica recessiva, mas podia também ser uma funcional, não se sabia, ia ver de acordo com o tempo, né, o que ia acontecer, e ela foi me orientando. Então, nós criamos uma parceria, que eu acho que é fundamental, que foi falado ontem, né, por doutora Rosali, por a enfermeira Ana Paula também, essa questão da parceria entre a família e o profissional de saúde, né? É muito importante que a gente tenha essa parceria de levar informação, de trazer informação, e aí nós somos aprendendo ainda mais juntas, né? Ao longo dos meses, Deus foi abençoando, e aí, como eu coloquei o caso do Juninho na justiça, lá em Brasília, a promotora me deu uma ideia, eu sempre conto isso, porque a promotora foi assim, uma bênção, né, que cuidou desse caso, ela me deu a ideia de montar uma associação, e eu não sabia nem para que lado ia, né, porque... E aí Deus abençoou mais uma vez, e eu encontrei uma moça, né, quando eu estava com o Juninho na rua, eu nunca escondi o que ele tinha das pessoas, isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo, e a doutora Diva me orientou nisso, ninguém tem culpa da doença, então é muito importante que você passe a informação correta, porque pode ajudar outros realmente, né? E a gente viu ao longo desses anos como isso funciona. E aí essa moça me falou de uma mocinha chamada Ana Carolina, que está aqui hoje, na época tinha 15, eu era 16 anos, e que eu ia gostar muito de conhecê-la. E eu fui conhecer ela e Yolanda, a mãe dela, e aí juntas, né, e quando a Diva, montamos a primeira associação de epidermólise bulhosa do Brasil no ano 2000. Quer dizer, oficializamos no ano 2000, né, Ana? Mas já trabalhávamos desde o final de 1999. E aí foi todo esse trabalho, que é o que eu falo, que eu acho tão bom hoje quando eu vejo Tati falando isso, porque o trabalho dessas associações começou no ano 2000, foi um trabalho árduo, porque qual é o papel de uma associação? Fazer esse intermédio, né? Lutar pelos direitos das pessoas que têm epidermólise bulhosa, né? Hoje em dia a gente nem evita até chamar portador, né? Chama pessoas com, né? Porque senão fica aquela coisa de achar que a pessoa está portando uma coisa pesada, não, né? São pessoas que têm uma doença que não, a doença não é a vida delas, nem deve ser, é parte da vida, né? E elas vão aprendendo a lidar com isso. E nesse caminho, né, a gente vai orientando, a gente vai buscando os direitos, e parte do trabalho da associação também é esse, de correr atrás dos direitos, de fazer o intermédio entre a família e correr, nessa época, ou até há muito pouco tempo atrás, as associações, hoje já somos, acho que 14 ou 15, junto com a Débora, né, que a Débora é nacional, e tem as associações regionais, e tem as associações, a maioria são estaduais. Então, ir atrás dos profissionais de saúde, de preferência, isso foi uma orientação que eu e Yolanda tivemos até do Ministério da Saúde mesmo, fazer as associações para que fôssemos atrás dos profissionais de saúde, de preferência nos hospitais universitários, né, ou algum hospital onde abraçasse essa causa, e aonde tem pesquisa, né, e os hospitais universitários têm. E foi isso que nós fizemos, né, a doutora Diva já trabalhava no HUB, e aí já tinha montado uma equipe multidisciplinar. Então, quando eu voltei aqui para Salvador em 2007, a gente já tinha um trabalho desenvolvido, né, lá em Brasília, eu, Ana, Yolanda, a doutora Diva, todo mundo, e já tinha uma equipe multidisciplinar no HUB que já atendia esses meninos. Então era uma equipe muito, né, muito unida, né, a doutora Janine falou sobre isso hoje, né, da importância da comunicação entre os profissionais de saúde, e isso era muito bom lá. E aí, quando eu voltei para Salvador em 2007, né, o Juninho já estava maiorzinho, né, o trabalho continuou com Yolanda e Aninha, né, e eu vim para cá, para a Bahia, não imaginei que tivesse uma quantidade tão grande, né, de pessoas com epidermólise aqui, mas continuamos a mesma linha de trabalho, né, de lá de Brasília aqui, e aí eu fui para o Hospital Universitário daqui, né, para o UPS, né, para o HC, que é o Hospital das Clínicas, o UPS,
e fui muito bem recebida, né, pela direção da dermatologia, e aí a gente foi conhecendo a doutora Efigênia, que vai estar aqui mais tarde, né, que é uma bênção também, e o doutor Ney, né, na época era a doutora Ivonise, a doutora Fátima, a doutora Vitória, né, hoje tem a doutora Analísia, outros, e a gente foi fazendo essa interlocução. Então, nós fizemos uma parceria, eu montaria, né, junto com mais duas mães, a associação, e justamente para dar fazer essa conscientização das famílias, da importância de se manter no tratamento, manter o filho no tratamento, porque uma das queixas dos médicos era exatamente essa, de que os pacientes vinham e sumiam, desapareciam, depois vinham para 1 ou 2 consultas e ninguém sabia se tinha morrido, se tinha vivido, como era que estava. Então, nós pegamos essa responsabilidade de conscientizar as famílias, lutar pelos direitos, e eles fariam a equipe multidisciplinar. E deu certo, é uma equipe que cresceu muito, e aí conseguimos, inclusive, organizar 2 centros de atendimento aqui na Bahia, que é um no Hospital das Clínicas e outro na UESB, por causa da doutora Esther Ventim, que é mãe de uma das médicas daqui do HC, e aí nos ajudou nesse trabalho e montou uma equipe lá também, né, multidisciplinar, e aí tem esses 2 trabalhos aqui. E a associação, ela tem, a gente estava conversando antes, né, Tati, e realmente tem essa função de fazer esse intermédio entre eu não gosto de falar paciente, porque paciente é para vocês que são médicos, né? A pessoa com EB, seus familiares, e os profissionais de saúde, né? A gente tem uma parceria muito boa e muito bonita, que às vezes eu recebo ligações de médicos de outros lugares, né? Para saber, tem alguém aí que possa me auxiliar com um paciente aqui. Outro dia foi uma médica de Belo Horizonte que me ligou, eu coloquei em contato com a equipe daqui, e aí ela já teve uma resposta e teve um contato, né? Tem a Débora também, que dá esse apoio também, e aí a gente vai fazendo essa interlocução. A gente luta pelos direitos dos meninos aqui na Bahia, né? Já tivemos 121 pacientes, né? Como a doutora Janine mostrou de manhã, temos um número muito grande, perdemos, infelizmente, nesses 12 anos perdemos alguns, mas, assim, lutamos pelos direitos deles. Aqui na Bahia, o governo, o Ministério Público me deu um apoio muito grande, eu e a Aninha sabemos que foi o que nos ajudou muito em Brasília, foi o apoio do Ministério Público, e isso se refez aqui, e nós temos há 10 anos um grupo de trabalho junto com o Ministério Público, a Secretaria Estadual, algumas secretarias municipais, representantes de secretários e os profissionais de saúde que cuidam deles, e isso é muito bom porque a gente vem conseguindo desenvolver um trabalho de respeito entre os entes, né, que tem interesse na causa, e isso melhorou muito a questão, né, do fornecimento dos insumos, e a gente tem conseguido garantir o direito ao tratamento e aos insumos, né, até os insumos de alto custo, inclusive, né, que é uma das dificuldades, como a doutora Jane falou, que realmente nem em todos os lugares os pacientes conseguem ter esse apoio e esse respeito, né, ao seu tratamento, então isso ajuda muito. E a gente, assim, a associação também ela é uma forma de acolhimento com as famílias e as pessoas com EB, porque eles se veem, e a gente faz reunião, com exceção da pandemia, né? Nós sempre fizemos reuniões presenciais, e isso ajuda muito, porque é muito importante para o paciente, para a pessoa com EB, ver que existem outros como ele, né? E eles vão se fazendo, e as famílias vão conversando, e eles vão ficando amigos, e as mães, elas vão começando a entender que o filho dela não é ele não pode ser a doença, o foco da vida dele não pode ser a doença, né? Nós sempre levamos esse perfil, né? E explicamos para as mães e para as famílias de que a pessoa que nasce com EB, ela não é a doença, ela não pode ter um foco na doença, a doença é parte da vida dela. Aí, ó, Valentina mandando todos, Ana Carolina, né, Dai já é influência também, então assim, a gente não pode deixar que as pessoas achem que a doença, não, a doença é parte da vida dela, mas a gente sempre, seu filho sempre vai para frente. Eu tenho um que fazia capoeira, né, que sempre estudou, e o Juninho, além da epidermólise, ele também tem síndrome de Asperger, né, que eles consideram hoje autismo leve. Mas, assim, esse trabalho de as famílias entenderem que o seu filho é mais do que a doença. Ele pode estudar, nós temos moças com EB casadas com um filho,
né? Nós temos as que namoram, nós temos rapazinhos aí, ó, como o Rodrigo está atuando, né? Na Débora também tem outros como Ana, Tauane e outros indo por aí. Então, a gente sempre busca levar esse incentivo para eles, de que eles podem estudar. Nós temos 2 meninas, né, no Sudoeste, que já estão na faculdade, né? E outros entrando, quer dizer, é todo um estímulo para eles entenderem, porque durante muitos anos, eu falo isso aqui para vocês, até os futuros médicos, né? Porque eu acho que a Ana Paula ontem, né, e a doutora Rosalie colocaram de uma forma muito clara isso. É muito importante essa parceria com todos os lados, para que a pessoa que tem EB, ela entenda que ela tem os mesmos direitos dos outros, que ela pode ir para frente sim, que ela vai superando os obstáculos, os limites, a timidez, né, vai, e né, outras coisas que ela pode ir à frente, ela não pode viver no vitimismo, sabe? Porque a doença, gente, a gente sempre fala isso para as mães, a doença já é difícil, a doença, eles são vítimas de uma doença, mas eles não podem viver no vitimismo, a gente tem que dar outra visão, foi o que eu sempre fiz com o meu filho, foi o que Ana, né, está aí mostrando há todos esses anos, já foi exemplo para as outras que vieram depois, e a gente deixa claro, né, porque muitas vezes, eu explico isso para vocês, porque muitas vezes as pessoas acham, algumas, que o papel da associação é só correr atrás de medicamento, suplemento, curativo, não é isso. É muito mais do que isso, é o primeiro afago, né, quando, né, o primeiro afago, são as primeiras orientações quando nos acham primeiro. Aqui a gente tem aquele leque aberto com os profissionais, então se o paciente primeiro vai para os profissionais, eles já dizem, olha, existe um apoio, uma rede de apoio com outras famílias, e se vem para a gente mostra essa rede de apoio, e de imediato, a primeira providência é mandar para a equipe médica, porque quem vai definir o tratamento, né, é a equipe médica junto com a família, né, como ontem foi bem apresentado isso. Então, assim, durante esses anos todos trabalhando com as associações, e com esse papel da associação, como mãe, né, e como representante, né, dos outros pacientes, das outras pessoas com EB, eu acho que é extremamente importante a gente sempre mostrar para eles que eles podem mais, porque eles surpreendem, eles são inteligentes, eles são criativos. A deficiência, eu sempre falo, está aqui, ó, né? A deficiência é quando a limitação que os pais colocam muitas vezes por querer. A Aninha vai falar muito bem disso, né, Aninha? Da questão de superproteção e tudo, e assim, às vezes até a ouvir de alguém, você não pode, seu irmão pode, mas você não pode, sabe? Porque às vezes a própria família não se dá conta o que fala, como fala, o que posta, o que fala, que aquilo vai trazer um mal para a pessoa, sabe? No futuro, quando ela entender aquilo ali. Mas, assim, eu fico tão feliz quando eu vejo que Tati já teve essa bênção, né, de chegar. Conheço Roberta, uma pessoa maravilhosa, né? Assim, também faz um trabalho muito efetivo, né? Assim, muito, muito presente também. E é o afago que a gente tem. Eu acho que essa questão de parceria, como foi falado ontem e hoje para vocês, de ter essa parceria com a família, com a pessoa que tem a doença, né? Isso eu acho que independe de ser EB ou qualquer outra doença rara, né? A gente fala rara porque são as mais graves, assim. Mas é muito bom, muito bom. Eu acho que a gente tem muito a aprender a cada dia. Eu agradeço a Deus todos os dias por ter o privilégio de ser mãe do meu, né? Porque eu acho que uma coisa que a gente sempre buscou tirar é que o seu filho com EB, ou o seu ente querido e amado com EB, ele não é um fardo. Não é assim. Ele é uma bênção que você recebeu. Né? E foi uma das coisas que eu sempre conversei muito com as mães aqui, olha, eu sei que é doloroso, eu sei que é difícil, mas vamos encarar que os nossos filhos são bênçãos, eles são presentes, nós estamos aqui para crescer, e eles nos ensinam muito, muito mesmo a cada dia. E assim, eu amo cada um, né? E agradeço muito a Deus, porque durante esses anos todos, do ano 2000 para cá, muita coisa melhorou, muita coisa mudou, a gente está vendo o trabalho das associações da Débora aí, e de todo mundo, né, que tem buscado levar essa mensagem à frente e entender, e uma coisa que eu tinha conversado com uma outra mãe também, é que da mesma forma que Tati teve esse conforto de chegar e já ter a pessoa, né, que sabia, como eu tive essa bênção em anos em que ninguém quase sabia o que era EB, de saber, eu sei o que é isso.
imagine o conforto de você chegar num consultório e ter um médico, epidermólise bolhosa, eu conheço. Gente, imagine, do que ficar com outras famílias que nós conhecemos ao longo, né, todos esses anos, de que muitas vezes o profissional de saúde, né, o médico virava, olha, existe verdade, viu? Pessoas, profissionais de saúde, ou médicos que diziam assim, isso aí vai morrer. Não vai durar muito tempo, não. Por incrível que pareça, acontece ainda. Então, a questão da divulgação é extremamente importante. Quanto mais profissionais de saúde souberem, quanto mais a sociedade souber, melhor. E a campanha do Avesso ajudou muito nisso, em divulgando ainda mais, né? E ficou, né, na mente das pessoas todo ano ali. E cada associação faz as suas campanhas também estaduais e regionais né, durante o ano, todo mundo junto naquela época e durante o ano cada uma, para a gente ir divulgando, porque os eventos científicos são de extrema importância, né, e as influências, né, como as menininhas aqui e outras, de irem mostrando, né, como o Tauane tem mostrado aí também, muito aquela parte do eu me aceito, né, de como foi difícil. Gente, eu falo demais. Igual a Tatiana, agora eu vou passar, porque tem outras, né, que precisam falar também. Obrigada, viu? Gente, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, com todas essas pessoas maravilhosas, né? E o simpósio está sendo incrível, então eu quero parabenizar toda a organização, porque os palestrantes, o conteúdo que está sendo apresentado aqui está sendo muito rico e estou sinceramente na torcida para que a gente consiga ir levar essa mensagem para muitos e muitos futuros médicos, futuros profissionais de saúde, para que vocês já cheguem no mercado de trabalho com essa consciência. Né? Eu já sou da velha guarda da EB, né? Eu sou da década de 80. E, bem, inclusive meu aniversário está chegando, já é semana que vem. Então, eu estou em contagem regressiva. E nascer no começo da década de 80 com EB poderia ter sido algo muito desastroso. Mas, felizmente, assim como aconteceu com a Tatiane, como aconteceu com a Lindamar, minha mãe também teve essa mesma sorte. Né? Na década de 80, uma época em que não existia internet, em que não existia praticamente informação nenhuma em português sobre EB, o pediatra também, ele teve a consciência de virar à noite estudando e no dia seguinte ele já ter um diagnóstico clínico e já me tirar imediatamente do hospital, por causa do risco de infecção. E algo que me deixa muito triste até hoje é ver crianças sendo condenadas a ficar internadas no hospital porque os médicos têm medo de darem alta para elas, não estudam a doença, não entendem que a doença vai ser para o resto da vida, que aquelas lesões vão ser para o resto da vida, que as lesões não vão cicatrizar para poder dar alta para aquela criança, para aquele bebezinho, e muitos bebezinhos ainda vêm a óbito, que eles não saíram do hospital. Infelizmente, isso ainda é uma realidade. E não precisa ser, né? Hoje em dia a gente tem a internet, hoje em dia a gente já tem uma literatura boa em português sobre EB, a gente tem uma literatura internacional, pela Debra Internacional, toda uma literatura maravilhosa e que, como já foi comentado aí, vários desses materiais já foram traduzidos pela Debra Brasil. Então, hoje em dia, não tem mais desculpa para que esses bebês não saiam do hospital vivos. Então, eu acho que essa é uma das mensagens mais importantes que eu deixo para vocês, futuros profissionais de saúde. Sejam humildes, como a Lindamar falou, e pesquisem. Existem, segundo a OMS, entre 7.000 a 8.000 doenças raras no mundo. É impossível qualquer profissional de saúde conhecer todas essas doenças raras. Eu nem sei quantas são as doenças comuns.
que o profissional já tem que conhecer. Então, imagina ter que conhecer as doenças raras. Mas eu acho que o mais importante é ter essa humildade de, olha, eu não sei o que é, eu vou pesquisar, eu vou entrar em contato com pessoas que sabem o que é, para poderem me orientar do que fazer. E, principalmente, tirar esses bebês do ambiente hospitalar para que eles não peguem infecção e aí eles são obrigados a ficar internados, porque aí já começou a tomar antibiótico ali de 14 dias, de 21 dias, e aí as infecções vão piorando, bactérias cada vez mais agressivas que são pegas dentro do ambiente hospitalar, e esses bebezinhos não saem. Então, eu acho que essa é a primeira mensagem que eu queria deixar aí para vocês. Se vocês já saírem desse simpósio com essa consciência, eu acho que são duas consciências, eu acho que a primeira é essa e outra foi o que já foi falado ontem, muito bem explicado, sobre a questão das bolhas. Eu acho que esses dois conhecimentos são os dois conhecimentos fundamentais. Se vocês saírem desse simpósio com esses dois conhecimentos, eu acho que já valeu a participação de todos nós. E eu nasci em Belém do Pará, longe pra caramba, e hoje eu moro em Brasília, e mesmo com toda a dificuldade, como eu coloquei, da década de 80, a gente conseguiu acesso à orientação por meio da Debra dos Estados Unidos, que foi o que a gente conseguiu ter contato na época, e recebemos essas orientações básicas do que fazer nas lesões, de que era necessário drenar as bolhas, e fomos fazendo o que era possível para aquela época. Então, era uma época muito mais complicada, com muito menos conhecimento, mas que, graças a Deus, eu tive um pediatra muito bom e que, na medida do que era possível, ele foi conseguindo contornar ali as situações que aconteciam, né? E também o apoio da oftalmologia, porque desde muito nova eu sempre tive muitas ulcerações na córnea, são bastante recorrentes, então também tive o apoio de oftalmologistas para poder estar tratando ali de uma maneira adequada. Por causa do calor da região norte, a gente foi orientado a sair da região norte para que eu tivesse melhores condições de vida, porque, infelizmente, o tempo que eu vivi no Pará, eu vivi dentro de um quarto com ar-condicionado. Era o que era possível, porque se eu ficasse fora do ar-condicionado, as condições da minha pele iriam piorar muito e até hoje, para eu poder viajar lá para o norte, eu tenho que passar no máximo 4 dias e já voltar correndo antes que eu piore demais, né? E só posso ir para casa de algum familiar que tem ar-condicionado também, porque senão não tem como. E aí, primeiramente, eu vim para Goiânia, e depois, com 10 anos de idade, eu vim aqui para Brasília. E, bem, um pedaço aí da minha história, a Lindamar já contou, então já não precisa mais contar. E eu acho que o mais importante de trazer aqui, temos muitas coisas importantes. A primeira é que nós precisamos compreender de que as pessoas com EB, primeiramente, nós somos pessoas. Nós somos pacientes quando a gente está no hospital, ali na consulta, ok. Fora do ambiente ali das consultas, nós somos pessoas. Nós somos pessoas que estudamos, nós somos pessoas que fazemos outras atividades extracurriculares, que, na medida das possibilidades de cada um, praticamos esportes, praticamos atividades físicas, estudamos idiomas, estudamos artes, artesanato, trabalhos manuais, música e muitas outras atividades que qualquer outra criança, qualquer outro jovem, qualquer outro adulto pode estar executando. Sim, nós vamos para a faculdade, nós vamos para o mercado de trabalho, nós constituímos família, nós temos filhos, se quisermos ou não, observando, claro, as questões de hereditariedade, de você ter consciência antes de engravidar, qual a probabilidade de você
ter um filho com EB. Sobre isso, tem um vídeo maravilhoso que eu lancei recentemente lá no Ativismo EB, e vou comentar sobre o Ativismo EB daqui a pouquinho, um pouquinho mais. Então, tem esse vídeo lá para vocês assistirem, para entenderem um pouco mais essa questão. E, sim, nós somos pessoas que nós somos muito além da doença. Como a Tati colocou muito bem, ou a gente é visto como heroína, ou a gente é visto como coitado. E não, nós somos pessoas que estamos vivendo como quaisquer outras, e que o que nós buscamos é ter uma qualidade de vida para vivermos na nossa normalidade. Hoje em dia, esse termo normal está muito em voga aí por causa do novo normal, né? E que a gente já percebeu que o novo normal não existe, né? Ele não vai existir, enfim, o normal não existe. A gente vive numa sociedade diversa, em diversos aspectos, e existe nessa diversidade, existem as pessoas com doenças raras e existem as pessoas com deficiência, porque nem toda pessoa com EB terá deficiência. As pessoas com EB distrófica recessiva, aí sim, por causa da questão das atrofias nos dedos das mãos, nos dedos dos pés, em algumas articulações, aí sim elas serão consideradas pessoas com deficiência. Então, nós temos que ter essa consciência, primeiro, de que somos pessoas produtivas. E onde que começa esse trabalho? Esse trabalho começa desde o momento em que o médico dá o diagnóstico para a família, dá a notícia para a família. Como a Lindamar comentou, eu já ouvi de muitas mães, infelizmente, o termo passado pelos médicos, a frase, seu filho não vai vingar. Não se preocupe, não perde seu tempo, não. Seu filho não vai vingar mesmo. Eu já ouvi isso de muitas mães. E se você é uma mãe, se você é um pai, o que você vai fazer num momento desse? Muitos vão desistir. Muitos vão acreditar naquilo e vão desistir. E aí, realmente, vão ser crianças que não vão vingar. Que elas vão ter uma qualidade de vida limitada, que elas vão ter um tempo de vida limitado. Então, é muito importante como que a gente dá essa notícia. E o médico tem um papel fundamental nisso. Para que a gente mostre que, ok, é uma doença rara, que em alguns momentos ela não é fácil, vai depender muito aí da gravidade, mas, sim, nós somos pessoas que vingam. E se a gente for olhar, eu odeio isso, mas eu vou comentar aqui, porque eu acho que é importante. Se a gente for pegar as estatísticas internacionais falam que a maioria das pessoas com EB, a expectativa de vida é de no máximo 25 anos. A gente não pode... Quem somos nós para definir uma idade para uma pessoa? Nós não somos ninguém. Então, a gente tem que parar com essas questões. Por exemplo, no Canadá, a imprensa fez uma coisa horrorosa. Ela lançava... houve um rapaz que se tornou bastante conhecido lá, e as notícias que saíam na internet dele era assim, rapaz que já viveu mais da metade da sua vida fez tal coisa. Porque eles batiam nessa tecla de que ele só ia viver até os 25 anos. E aí, o que aconteceu? Ele não chegou aos 25 anos. De tanto que batiam nessa tecla, sabe? Então, esse é um cuidado muito, muito importante que a gente tem que ter. Outro cuidado muito importante, a superproteção. Eu não sou mãe, né? Eu sou só mãe de livros, deixa eu aproveitar para mostrar meus livros. Como Tati mostrou o livro maravilhoso dela. Eu tenho 2 livros, quem quiser, entre em contato para adquirir. Este é Lacunas 1. Este é Lacunas 2. Esses livros, eles são parte de um coletivo que nós montamos aqui em Brasília, um coletivo de pessoas com deficiência, de escritores com deficiência,
E é um coletivo que nasceu aqui em Brasília, mas que nós somos mundiais, porque nós temos autores do exterior nesses livros. E nós temos autores de diversas partes do Brasil, fazendo parte dessa coletânea. Então, mostrando essa potência, essa capacidade das pessoas com deficiência, que sim, nós queremos ter voz nessa sociedade em que nos martelam o tempo todo que a gente não é capaz, que a gente não dá conta. Ah, mas como é que você vai fazer isso com essa doença sua? Ah, como é que você vai estudar? Eu já ouvi, assim, de familiar que tinha pessoa com EB na família, da pessoa virar para mim e falar assim, Ana, por que você não larga a faculdade, já que você está falando que está tão complicado? Eu falei, não, está complicado porque é corrida, porque a faculdade é corrida. Não está corrido porque eu não estou dando conta, está corrido porque é corrido, porque seria corrido por qualquer um. Se você estivesse fazendo, seria corrido para você também. Então, são muitos momentos da vida em que as pessoas, elas querem te colocar para baixo, elas querem te colocar nessa posição de que você não vale nada, de que você nunca vai ser nada. E não, nós estamos aqui para mostrar que nós somos pessoas como quaisquer outras. E por isso que no ano passado eu acabei fundando o Ativismo EB, porque uma coisa que eu já estava muito de saco cheio, né, e que é uma bandeira dos movimentos das pessoas com deficiência e também do movimento das pessoas com doenças raras, que é o nada sobre nós sem nós. Então, a gente via eventos falando sobre EB que não tinha uma pessoa com EB no evento. E obrigada por termos essa mesa redonda aqui, em que nós temos 2 pessoas com EB. Mas a maioria dos eventos não tem. Ah, é evento para profissional de saúde? Então, só quem pode palestrar é profissional de saúde, né? O paciente, né? Como é chamado nesses eventos, né? Se ele for, ele vai lá dar o seu depoimentozinho. E não, nós somos pessoas que temos formação, que temos conteúdo. Hoje em dia, a forma que eu coloquei para que eu possa tá passando todo esse meu conhecimento para frente é trabalhando na produção dos protocolos clínicos junto à Debra Internacional. Porque lá eles têm essa filosofia de que eles não criam nenhum protocolo sem ter a participação de familiares de EB, sem ter a participação de pessoas com EB, e tem que ter revisores também, familiares e pessoas com EB. Não tem como eles publicarem nenhum protocolo sem passar por nós. Então, por isso eu tenho participado de vários, e se tudo der certo, ano que vem, não, acho que esse ano já, eu já devo ter aí um dos primeiros protocolos em que eu participei realmente como autora, porque já tem vários aí que eu participei como revisora, que já foram publicados, né? E o Ativismo EB, ele veio para isso, ele veio para a gente reunir pessoas com EB, adultas, jovens adultas ou adultas, e que a gente quer falar sobre EB de uma maneira simples, de uma maneira didática, para que chegue nas famílias, para que chegue nas pessoas com EB, mas também mostrar a nossa vida, mostrar o nosso cotidiano, e que sim, que nós somos capazes, como quaisquer outras pessoas. Né? Então, eu convido a todos vocês a conhecerem o Ativismo EB, nós estamos no Instagram e no Facebook, e convido também a conhecerem os meus perfis, né? No Instagram e no Facebook, Ana, com 2 N's, Carol F. Rocha. No YouTube tem o meu canal também, Ana Carolina Rocha, Ana com 2 N's sempre, para vocês conhecerem um pouco desse trabalho, conhecerem essa vida que nós temos, que eu acho que isso é muito importante, os profissionais de saúde também passarem isso para as famílias, porque tem tantas pessoas com EB que estão aí perdidas no Brasil afora, e que ainda não chegaram a uma associação, ainda não chegaram à Debra,
para ter esse apoio, como a Lindamar falou, esse grupo de apoio, para que se integre com outras famílias e que veja essa realidade de pessoas mais velhas. Eu não tive ninguém para me espelhar. Eu fui conhecer pessoas com EB, eu fui saber que tinha alguém com EB no Brasil, mais velho do que eu já era adulta. Eu não sabia o que seria de mim. Porque eu sabia de pessoas no exterior, mas no Brasil eu não sabia. E eu não sabia se eu ia conseguir. Né? Então, não carregar essa angústia, como eu carreguei por quase 20 anos, é muito, muito, muito importante. Eu falo demais também. Então, vamos passar a palavra para a querida Dai agora. Boa tarde, gente. Tá dando para me ouvir direitinho aí? Tá bom, então você já me conhece já, né? A menina já me apresentou e eu quero agradecer pelo convite. E eu vou contar um pouquinho da minha história, que é um pouco igual, mas pelo outro lado diferente, né? Igual que eu falo é pelas convivências com a EB, né? Mas pela história é um pouco diferente. Eu nasci em 92, num município aqui da cidade de Jequié, e eu convivi lá 22 anos. Então, quando eu nasci, tipo, a minha mãe não sabia o que era, ninguém na minha família sabia o que era, né? Ficou com medo mesmo até de eu morrer, por conta de não saber o que eu tinha. E por eu morar em um município, não ter muito contato, assim, com a cidade, naquela época, e eu era bebê também, não tinha todo esse conhecimento, né, de hoje. Alguns de vocês já tiveram, né? A Ana aí já teve um conhecimento, tipo assim, mais do começo do que eu, mas o meu foi um pouco mais difícil. E ninguém sabia do que eu tinha. Com 2 anos, me levaram a Salvador. Minha avó, meu tio, que a esposa do meu tio tem parentes em Salvador, e aí me levaram lá. Porém, eu voltei sem nenhum diagnóstico, pelo jeito que eles contam, né? Porque o que eu vou falar aqui são coisas assim que eles falavam para mim, histórias que contavam para mim. E aí, a gente voltamos de Salvador sem nenhum diagnóstico. Aí, depois, minha mãe me trouxe aqui em Jequié, e aí, um doutor chamado Zé Borges, aí ele conseguiu identificar a doença, aí falou para minha mãe que eu não iria sobreviver muito tempo, como muitas de vocês já falaram aí, né? E aí minha mãe ficou desesperada, né? Ele falou que eu tinha epidermose bulhosa, que os dedos das minhas mãos e dos meus pés iriam colar, que eu não poderia casar, nem ter filho, essas coisas. Minha mãe saiu desesperada, né? Do consultório, até o ônibus errado pegou. E aí, retornando para casa da minha tia, chegou chorando, desesperada, né? Pelo o que o médico tinha falado para ela. E aí a minha tia falou, né? Tenha fé em Deus, porque a última palavra é dele. Os médicos estudam, mas quem dá a última palavra é Deus. E aí minha tia confortou minha mãe naquele momento, né? E hoje eu tô com 28 anos, de uma história longa de sobrevivência com a epidermose bulhosa, mas que ao mesmo tempo vitoriosa também, né? Eu vejo como uma vitória, para mim eu vejo. E não foi fácil chegar, tipo, até onde eu estou hoje, por conta do local que eu morava, né? Que é distante, assim, um pouco da cidade, então tudo era mais difícil, a convivência e também saber o que era EB. Eu fui me acostumando aos poucos com a doença e fui me descobrindo também aos poucos. E teve um tempo, quando eu era criança, eu pensava que existia só eu na face da Terra que tinha EB. Eu falava, de onde eu vim? De onde será que eu saí? Será que existem outras pessoas como eu, outras crianças? Então, eu sempre me perguntava, né? E aí, alguns anos depois, eu comecei a me reconhecer o meu corpo, que eu era diferente, que eu não era igual a todos. E com algumas dúvidas também, né? Por conta de não ter a comunicação assim nas redes sociais como hoje. Pelo aprendizado que eu tenho hoje, um pouco da doença, né? Não vou dizer que eu sei de tudo, mas que eu já aprendi muita coisa.
E eu tô aqui em Jequié morando há 5 anos. Vim para cá em 2015, se eu não me engano. E depois das redes sociais que eu pude evoluir um pouco também, né? A conhecer mais sobre a doença, e enxergar que não existia só eu nesse mundo com a EB, que tinha outras várias crianças, pessoas com o mesmo tipo de problema. E eu fui me, tipo assim, me fortalecendo um pouco, sabe? Por eu não ser a única, mas que eu estava seguindo junto com essas outras pessoas a vencer, né? Essa doença que não é fácil de ser convivida, mas que a gente vai vivendo aí um obstáculo após o outro, né? Vivendo um dia após dia, se reconhecendo cada vez mais também, porque todo dia a gente se reconhece de uma forma diferente, aprendendo mais. E às vezes eu vou travar aqui, né? Porque às vezes a garganta trava, porque eu fico um pouco nervosa. Mas hoje em dia eu sou feliz de, tipo, de ter conquistado as minhas coisas, assim, através da EB, sabe? Não que eu me aproveite da doença, mas que eu me vejo, assim, tipo, como é que eu vou dizer? Tipo, eu consegui alcançar os meus obstáculos, entendeu? Então, a minha história é um pouco longa. Se eu for ficar aqui, eu vou ficar a tarde toda falando. Aí eu fico nervosa também, a garganta trava. Mas eu acho que é isso, gente. Eu fico um pouco nervosa, assim, quando eu vou falar. Mas é uma vida vitoriosa que eu tenho e eu tinha muita vontade de ajudar o próximo. Aí eu me perguntava, né, como é que eu vou me ajudar se eu mesma sou limitada a 24 horas? Aí depois que eu vim pra cá, que eu comecei a mexer nas redes sociais, que aí eu pude me conectar mais com as pessoas. E aí hoje eu tenho lá minhas redes sociais no Instagram, eu levo motivação para as pessoas que me acompanham, recebo muitas mensagens de carinho delas e isso me incentiva a querer continuar, sabe? E eu, tipo, sou uma pessoa também que eu nunca estudei em colégio. Na época que eu morava na zona rural, né? Outros conhecem como roça. Eu não estudei, minha mãe colocou os meus irmãos na escola, mas não me colocou, né? Com medo de, tipo, de eu me machucar, as outras crianças estavam me machucando. E também a distância lá do colégio era um pouco grande, não era perto assim de casa, era longe. E as crianças que iam, algumas iam de pé, outras iam de Kombi. Porém, era uma, um jeito de se locomover com muita dificuldade, sabe? Porque as crianças não acabavam me machucando, então minha mãe nunca me colocou na escola. Então o pouco que eu aprendi foi em banca, que alguns primos nossos davam banca lá para algumas crianças, e o pouco que eu aprendi foi lá. E aí depois que eu vim morar aqui na cidade, por enquanto eu não me interessei ainda para voltar a estudar, né? E com essa pandemia também a gente não pode estar se arriscando. E o pouco que eu aprendi foi isso, mas quem sabe, né? Depois da pandemia aí a gente não pensa em voltar a estudar, né? Para poder, quem sabe aí concluir os estudos, né? Seria bom. Gente, só elogios a vocês. É assim, as experiências incríveis. Eu agradeço muito por compartilharem. E a gente tem algumas perguntinhas, se vocês não se importarem em responder. A primeira é qual foi o maior desafio das mães quando descobriram e de vocês quando já com consciência do diagnóstico, né? Porque criança não tem muita. Qual foi o maior desafio? Posso falar? Bom, a primeira pergunta que eu fiz para a doutora Diva foi como eu posso ajudar meu filho? Como eu posso cuidar? Né? Porque eu acho que era o principal naquela época, né? Na época que o Juninho nasceu, eu estava passando por outras situações difíceis, então, assim, lógico, a gente fica abalado, mas eu agradeço sempre a Deus que eu não desesperei, né? Mas a minha angústia na época, não sei se eu falo angústia, era querer saber como eu poderia ajudar,
né? Eu lembro até hoje que eu falei para ela, doutora Diva, independente dos dias que ele tenha de vida, pode ser uma semana, um mês, um ano, 20, 30, 60, 50 anos, né, o tempo que Deus der para ele é como eu posso ajudá-lo, como eu posso cuidar, né? O que é que eu posso fazer para isso? Eu acho que, para mim, pelo menos, a minha primeira posição foi essa, né? Era o que eu queria, saber como eu poderia ajudar. Porque eu aprendi que a gente, quando tem um filho especial, só tem duas coisas a fazer. Ou você se prostra, né? Porque é normal o susto no início, né? Mas assim, ou você fica ali prostrado, ou então você levanta e vai à frente, né? Achei que eu naturalmente não sou muito de me prostrar, não, né? Como Tati, vai atrás né? E outras mães de correr atrás, não ficar reclamando muito da vida. Não sou de reclamar da vida, graças a Deus, né? Assim, não julgo ninguém, que eu acho que cada uma recebe de um jeito, né? E cada uma tem o seu tempo, né? De assimilar aquilo. Mas agradeço a Deus de que a minha primeira posição foi logo o que é que eu posso fazer para ajudar, independente do tempo que ele tenha. Pode ter certeza que amor ele vai ter, né? E como é que eu posso fazer para cuidar. E aí ela foi me orientando. Legal. São muitos desafios, difícil falar de apenas um. Mas eu acho que um desafio grande, assim, que pesou para mim foi matar o meu leão interno, que era a minha expectativa, a minha idealização. Foi um processo relativamente rápido, eu acho que foi a minha maior vitória. Acho que quando ela nasceu, eu me perguntei, por que comigo? E hoje a pergunta que eu faria é, por que não comigo? Né? Então, chegar a esse, né, a esse nível, assim, esse desenvolvimento, a esse entendimento, eu acho que foi a minha conquista pessoal, né? Vencer esse desafio. Pode falar, Dai. Ativei. Então, o desafio, eu vou ela ter sem saber o do que minha mãe até fala que ela me enfaixava todinha, né? Naquela época, e na hora do banho, tipo, eu gritava. Que naquela época não tinha curativos especiais, né? Não tinha tratamento, e eu era um bebê. Então, eu acho que o desafio foi para minha mãe, me criar, e porque não foi só eu, né? Tipo, eu sou a mais velha, tenho mais dois irmãos, porém não tenho EB, né? Graças a Deus. Mas criar três filhos, sendo uma mãe solteira, né? E eu tendo cuidados especiais, assim, e no momento não saber como lidar. Então, eu acho que o desafio maior foi esse, assim, eu me vejo como para ela, né? O desafio foi para ela, para minha mãe. Eu acho que falar de desafio, né? Existem os desafios da atualidade, mas a pergunta foi sobre os desafios lá de trás, né? Então, eu acho que o maior desafio é realmente essa busca pela qualidade de vida, né? Principalmente no caso da minha família, em que a gente já tinha casos anteriores, que obviamente não foram diagnosticados, porque eles ocorreram nasceram na década de 40, em zona rural, então, sem condição nenhuma, então, infelizmente, foram tios meus que vieram a óbito, né? E eu acho que o maior desafio foi esse, né? Da minha mãe ver, né, que eu era como os irmãos dela foram, e que os irmãos dela não sobreviveram, e ok, o que nós podemos fazer para que ela não sobreviva? Para que ela não tenha o mesmo destino que os meus tios tiveram. O desafio, acho que da mãe deve ser realmente assustador, mas eu sei que vocês também enfrentam desafios no dia a dia. Eu queria saber
até uma parte que a gente sabe que existe muito preconceito, é uma coisa que a gente detesta, mas existe. Eu queria saber como vocês lidam com isso, porque é uma superação. E é aquilo, a gente não quer que vocês sejam vistos nem como coitados, nem como heroína, como pessoas comuns que carregam uma doença. Mas as pessoas muitas vezes não veem assim. E como vocês duas lidam com isso, na maioria das vezes? Olha, é uma questão realmente bem complexa, porque o preconceito ele acontece a todo momento. E acontece das maneiras mais inusitadas possíveis, naqueles momentos em que você realmente não está esperando, e nas abordagens mais absurdas. Então, tem desde o preconceito de você ver que as pessoas se afastam de alguma forma de você, tem o preconceito de as pessoas virem perguntar o que você tem das maneiras mais idiotas possíveis, como, por exemplo, já foram numa fila do banco me perguntar se eu tinha me queimado no micro-ondas. Essa foi a mais bizarra que aconteceu comigo, foi essa. E existem situações, assim, infelizmente, dependendo da loja onde a gente entra, né, por mais que hoje, felizmente, graças a todo o meu estudo, a toda a minha dedicação, hoje eu sou servidora pública, tenho um bom salário, moro num bom bairro, frequento constantemente regiões centrais da cidade, mas eventualmente acontece de eu entrar numa loja, nenhum vendedor vir me atender e eu sair da loja sem ninguém ter falado comigo. Infelizmente, são situações que acontecem, e isso, como eu estou falando, são em regiões centrais, às vezes até em bairros nobres. Então, imagina o que é isso numa cidade pequena, numa periferia, no interior. Então, é muito complexo. Mas eu acho que a gente tem que saber lidar com isso com bom humor. No meu ponto de vista, eu não tenho obrigação de explicar para todo mundo se eu não tiver com vontade. Então, eu explico para quem eu vejo que vale a pena se explicar. Então, por exemplo, eu não tenho problema nenhum em se é uma loja que eu sempre frequento, se é o restaurante que era de frente do meu trabalho, que eu almoçava quase todo dia, a pessoa me perguntar, eu vou sentar com ela com todo carinho e amor e vou responder o que ela quiser, sem problema nenhum. Mas aquela pessoa que me para no meio da rua e que me pergunta se eu me queimei no micro-ondas, eu não tenho a menor obrigação de me prolongar na resposta com ela, sabe? E ainda tem, e aqui no Brasil é muito forte também a questão religiosa, né? Infelizmente, tem os religiosos que ou eles querem te curar, eles acham que a igreja deles vai te curar, ou vão vir para dizer para você que é karma, que é pecado, que foi porque sua família fez coisa errada, né? E a gente tem que conseguir lidar com tudo isso com bom humor quando é possível, e quando não é possível, de vez em quando dar uma respostinha um pouco atravessada para uma pessoa que te abordou de uma maneira atravessada. Às vezes eu faço, eu confesso. Então, eu acho que a gente tem que levar informação para quem realmente está interessado. Né? E para quem está interessado, eu posso passar aqui dias conversando com vocês sobre EB e eu vou responder tudo o que vocês quiserem. Porque eu não me importo, porque eu sei que vocês vão utilizar essa informação de alguma maneira útil para a vida de vocês. Aí falando do lado do preconceito, né? Tipo, quando eu era menor, eu sempre andava escondendo as minhas mãos. Quando elas começaram a ser atrofiadas, né? Então, eu sempre dava um jeitinho de escondê-las. Aí, teve uma vez que eu estava na feira,
Aí chegou uma moça assim, tipo, por que sua mão é assim? Aí eu tentei esconder um pouco mais dela. Ela foi lá, tipo, pegou no meu braço assim, entendeu? Pra olhar por que que minha mão era assim. Só que eu me lembro dessa cena, porém eu não me lembro a idade que eu tinha. E pela a idade que eu tinha, eu, tipo, não me reagi como eu deveria reagir hoje, entendeu? Por conta de eu ser criança. Mas até hoje eu tenho essa cena na minha mente e foi uma cena, assim, chocante, porque ela pegou assim mesmo no braço, com uma curiosidade enorme, uma mal educação, para ver o que a minha mão tinha e como a minha mão era. Então, o preconceito hoje em dia é muito difícil. Muito, muito mesmo. E como a Ana disse aí, né, vai depender do nosso bom humor do dia, da hora, para a gente poder estar respondendo esse tipo de pessoas, né? Eu mesmo me sinto bem em responder da seguinte forma, porque tem pessoas que ficam ali olhando a gente por horas. Não tem coragem de, poxa, o que você tem? Eu não me importo da pessoa vir me perguntar o que eu tenho, com a boa educação que ela tiver. Agora, se ficar ali me olhando por horas e horas, agora quando é uma pessoa que já chega, o que você tem, o que aconteceu, aí eu já vou explicar também, né? O tipo de doença que eu tenho, que a minha pele é sensível, assim, explicar do jeitinho que eu posso explicar para a pessoa. Mas o que me irrita é a pessoa ficar ali olhando, tipo, sem tirar o olho mesmo, a gente até fica triste, que as pessoas olham de um jeito insuportável. E depois também que eu comecei a me comunicar com as redes sociais e vim morar aqui na cidade, antes eu chorava assim por tudo, eu não saía assim de dentro de casa, sabe, com medo das pessoas. E aí depois eu comecei a fazer terapia, faço terapia há 3 anos já, e hoje eu não me importo mais de sair. Quem quiser me olhar, que me olhe. Se vier até a mim me perguntando o que eu tenho, eu vou explicar. Mas eu já saí com amigos, tipo, só eu e amigos. Já saí só eu com uma amiga, de boa aqui na cidade. E tô com saudade de sair, só que a pandemia não deixa. Eu amo sair, me divertir. E quem quiser vir me perguntar, eu vou falar. Mas quem quiser olhar também hoje, que olhe, tô nem aí. Mas é difícil. Vou deixar uma dica aí para dar, porque foi uma coisa que me ensinaram e que eu comecei a usar e que eu vi que dava um bom resultado. Quando as pessoas ficam me olhando insistentemente, sem me darem uma resposta, até mesmo que seja criança, porque assim, a curiosidade da criança é uma curiosidade natural, é uma curiosidade que ela ainda não tem maldade, porque quem coloca a maldade na criança é o adulto. É o adulto que ensina o preconceito, é o adulto que ensina tudo isso. Isso não é da criança. E quando qualquer pessoa, independente da idade, ela começa a me olhar muito fixamente, o que eu faço? Eu olho fixamente para ela. Eu encaro ela do mesmo jeito que eu estou sendo encarada. Aí a pessoa vai perceber o quanto é ruim ser encarada, e aí ou ela vai vir perguntar, ou ela vai parar de me encarar e vai fazer outra coisa. Então, foi algo que me ensinaram, deixo a dica aí também. Como a Tati disse, tem pessoas que têm doença na alma. São as pessoas que não sabem segurar a língua dentro da boca. Enfim. A última perguntinha para vocês é um pouco da rotina, né? A rotina com a EB. Porque tem faculdade, escola, tem toda a rotina dos curativos e dos tratamentos. Eu queria saber um pouco, tanto da rotina das mães com os filhos, quanto da de vocês. Então, vou falar um pouquinho. A Vale hoje já tem uma rotina bem definida. Então, quando ela acorda, a gente já tem a troca da roupa, hidratação no corpo inteiro, a pele dela é extremamente seca, e a gente vai cuidar de uma eventual bolha, de uma ferida que está em processo de cicatrização, faz a troca dos curativos. Por ter 3 anos, ela é extremamente birrenta. Então, assim, a gente poderia fazer em 15 minutos esse processo, mas a gente fica 1h30. Aí chega a hora da troca do curativo, da roupa, ela quer vitamina, ela quer comer, ela quer um desenho que você tem que ficar trocando na televisão, ela quer um livro, então ela dá uma enrolada, assim,
mas a gente entende, porque é um processo todo dia. Deve ser muito chato para ela. Mas ela é uma graça, ela conhece todos os curativos. Mamãe, hoje você vai usar esse? Então, assim, eu costumo falar que eu acho que todo o colágeno que falta, né, se reverteu em neurônios, e porque ela é mega inteligente, ela é muito, muito perceptiva, muito inteligente mesmo, ela é muito à frente da idade dela. E ela conhece, filha, segura aqui para a mamãe, ela segura e assim vai. Ela tem a babá, né, que está conosco desde que ela tem 8 meses de idade, que ajuda, mas de manhã sou eu quem faço. E aí, no final do dia, no verão ela toma banho todos os dias, no inverno não, porque nós moramos em Curitiba, é muito frio. E aí a água tem que ser quente, aí resseca mais ainda a pele, então a gente dá a cada 2 dias. Mas é sagrado, a troca da manhã e a troca do final do dia, quando ela coloca o pijaminha e vai dormir. Então, é assim, daí durante esse tempo, né, da manhã até a noite, é brincar, é viver, é ser criança, né, como qualquer um. Então, a gente estabeleceu essa rotina com ela. O Juninho, como era professora, então eu trabalhava o dia todo. Depois que eu tive o Juninho, eu consegui, né, com a lei municipal lá, que em Brasília não é município, né, é administração, né, para ficar meio turno, para poder levar ele para as consultas, né, e dar os cuidados, e eu trabalhava à tarde. Então, de manhã já dava o banho, né, naquela época eram 3h30, né, Ana, 3h30, mais ou menos 4 horas, assim, e aí, desde pequenininho, eu fui fazendo como Ana, ele foi ficando com mais autonomia, né, para ir ajudando. O irmãozinho foi uma das primeiras coisas que a doutora Diva me falou, coloque o irmão junto, porque, infelizmente, pais de pessoas com alguma doença, principalmente doenças raras, às vezes tem a tendência de cuidar daquele como se fosse né, que não tem que cuidar, mas assim, colocar, sabe, toda a atenção nele e deixar o outro. E isso é uma das coisas que a gente trabalha na FAPEB também com as famílias, desde pequenininhos. Então, eu fui aprendendo com a doutora Diva que eu tinha que colocar o Daniel ali, até para unir. Então, era muito engraçado, porque o que é que ele podia fazer pequenininho? Ele tinha 2 anos e meio de diferença do outro, né? Quem machucou meu bebê? Aí eu tinha que explicar, que já nasceu machucadinho. Aí ele trazia a Gaze, que era levinha, né? Ele trazia, então ele participava de todo aquele acompanhamento. Hoje eu sei que ele vai casar agora em julho, né? E eu sei que ele e Sara serão ótimos pais. Ele sabe cuidar, ele foi aprendendo ao longo do tempo aí cuidando, né, de um bebê e cuidando do irmãozinho. Então, foi muito bom, porque o que é que acontecia quando os dois estavam juntos? De certa forma, ele distraiu o Juninho. Então, ia tirando aquele foco. Uma coisa que eu aprendi também, música, ajudava muito. Então, na hora do banho, que é uma questão, né, dolorosa, né, por conta dos ferimentos. Então, o Juninho acostumou a tomar banho diário, mesmo distrófico, né? Então, era musiquinha, que engraçado, na época eu nem sabia que ele tinha autismo, mas Deus foi, parece que iluminando assim, né? Bota uma coisinha e a gente sabe que o autismo ajuda muito a musiquinha, né? Então, era uma música suave, e ele brincar com o irmãozinho, eu acho que isso é uma das coisas que ajuda muito também, vai distraindo, então ele não se concentra ali na dor, que é uma coisa que causa medo, né, muitas vezes. Então, a questão do banho, a questão dos curativos, ia ficando mais leve, né? Assim, para ele estar, né? E também, ao mesmo tempo, ia aproximando os dois. À medida em que ele foi crescendo, foi para a escolinha, né? Eu digo, glória a Deus, eu agradeço muito a Deus, que eu tive uma babá também, que não foi uma babá, foi uma irmã, que aprendeu também a fazer tudo. Me ajudou muito, né? Na época, ela ficou comigo quase 7 anos, me ajudou muito, né? E, assim, foi até antes de eu vir para cá, voltar para Salvador, então, assim, a parte da manhã eu ia com ela e com o Daniel para levar ele para as consultas, né? E aí cuidava, aí dava banho, fazia do direitinho, que as consultas eram 2 vezes na semana, e aí de tarde eu ia trabalhar, quando eu chegava ele já estava limpinho, né? Já tinha dado banho, já tinha organizado tudo, e aí de noite. À medida que ele foi crescendo, ele foi indo para a escola, foi aumentando o tempo dele, então a gente organizava. Se ele estudasse de manhã, assim que chegasse, já dava o almoço, dava o banho, tudo direitinho. E quando invertia o horário, a gente fazia no horário inverso, né? Mas de um jeito ou de outro sempre fazia, e ele foi ficando autônomo, e ele foi aprendendo a fazer os próprios curativos, e mesmo com os dedinhos encapsulados, né? Porque como
A doutora Rosalie explicou perfeitamente ontem, mesmo a falta do colágeno, independente de fazer a cirurgia, mesmo com a cirurgia, mas encapsula. Aí ele foi aprendendo, hoje ele faz os curativos dele, eu dou o banho, ele, né, já tem muitos anos que ele ajuda a fazer os curativos, ele faz, eu faço na parte em que ele não alcança atrás, ele faz o restante e aí vem. Mas realmente, é como o Tati falou, tem que ter uma rotina, e a gente vai mudando de acordo com a idade, de acordo com o horário da escola, né, do curso, do que ele faz. A minha foi muito de acordar 5h, 5h30 da manhã. Então, eu acordava nesse horário e já ia direto para o chuveiro, e já para tomar o banho, e já sair de lá, já fazer os curativos para arrumar para ir para a escola, para ir para a faculdade, para o que fosse, né? Então, sempre foi essa rotina de acordar muito cedo para poder dar conta aí de vencer as 2h, 2h30, aí do banho mais troca de curativo. E um ponto muito importante que a Lindamar começou a colocar é essa questão da autonomia. A gente precisa incentivar a autonomia. Então, como foi dito, se não me engano, ontem, desde o momento de que o profissional de saúde, ele precisa convidar os pais para participar de todo o processo, porque quem vai trocar o curativo por muitos anos ali da vida vai ser aquele pai e aquela mãe. Não vai ser enfermeiro, não vai ser médico, não vai ser nenhum profissional de saúde. Então, a família que tem que aprender aquela rotina. E a família, ela precisa ir ensinando essa rotina para a criança, que tenha essa participação efetiva. Porque quando essa pessoa se tornar adulta, para ela poder ser uma pessoa independente, ela precisa fazer o seu curativo sozinha. Então, com 15 anos, eu já não deixava mais minha mãe encostar em mim. Ela me ajudava, infelizmente, na época, não haviam as coberturas especiais, então, para andar mais rápido, ela me ajudava ali a passar pomada nas gases e tudo, mas ela não tocava mais em mim, porque eu já não permiti mais. Por quê? Outro aspecto muito importante é a questão da dor. Quando você tem outra pessoa fazendo por você, aquela outra pessoa não sabe o limite da sua dor. Quando é você fazendo em você, você sabe o limite da sua dor. Você vai mais devagar, você vai mais rápido para remover ali uma cobertura. Se você puxa por um lado e aconteceu alguma coisa que deu errado, que está doendo ali, que repuxou a pele, você vai pelo outro lado. E uma outra pessoa fazendo, por mais carinho e amor que ela tenha, ela não está sentindo a sua dor. Ela vai fazer na velocidade dela, porque ela está com pressa, porque tem que correr para ir para a escola, porque tem que correr para ir para o lugar, e isso aumenta a dor também. Então, essa questão da independência, ela é importante até para diminuir o fator dor. Então, a partir dos 15 anos, eu já conseguia fazer o meu curativo sozinha, já pedi ajuda só no momento de alguma coisa mais complicada, ou para separar os curativos, para me entregar os materiais, para que eu conseguisse fazer mais rápido, né? E hoje eu tenho a felicidade aí há mais de 10 anos de ser servidora pública concursada, e o meu concurso é só no período vespertino, e então eu posso acordar mais tarde, mas praticamente, como eu acordo mais tarde, acaba que a minha manhã é praticamente tomada com a rotina de curativos, né? E na parte da tarde eu sou uma servidora pública trabalhando home office, né? Como qualquer outro colega meu lá da informática, e tenho os meus períodos de ausência, né? Porque tenho os acompanhamentos que precisam ser feitos. Então, por exemplo, nesse momento, nas segundas-feiras, toda segunda-feira, eu vou na odontologia para fazer eu faço o acompanhamento lá com ozonioterapia. Então toda segunda-feira eu estou lá, uma parte da minha tarde é lá, e alguns dias à tarde, né, porque infelizmente não depende de mim, depende dos dias do hospital universitário,
então alguns dias eu tenho que, às vezes, me ausentar para alguma consulta, mas a gente vai administrando. E à noite eu vou me dedicar às minhas outras atividades, vou me dedicar ao trabalho das redes sociais, a poder fazer as lives, a poder escrever os posts, programar as coisas e viver, né? E ser uma pessoa, né, que eventualmente vou conversar com um amigo ali de noite, né? Agora a gente não está podendo sair, mas sou dona de casa, né? Então, de vez em quando, no fim de semana, tem que dar uma corridinha no supermercado, tem que dar uma corridinha na farmácia, tem que correr para resolver alguma coisinha ali da vida doméstica, né? Então, é vida como qualquer outra, com essa diferença de que eu vou levar mais tempo na minha rotina diária de curativos, né? Que à noite eu não repito toda a troca, mas eu tenho que fazer uma checagem antes de dormir para ver se está tudo no lugar, se algum curativo não vazou, alguma coisa do tipo, né? Se necessário, repor algum curativo, hidratar onde é necessário antes de dormir, e a alimentação também, porque como, né, nós com EB distrófica recessiva, né, e também algumas pessoas que têm juncional, têm uma tendência muito grande a ter estenoses esofágicas por causa das repetidas lesões no esôfago. Então, por causa disso, eu demoro muito mais para comer, porque eu preciso que tudo seja muito bem mastigado. Então, o almoço meu eu levo 1 hora para almoçar, né? Então, eu tenho que controlar também esse tempo aí das refeições, né? E como as mães colocaram muito bem, existe um livro que fala sobre terapia ocupacional em EB, e nele tem uma pesquisa que foi feita eu não lembro se foram só com adultos ou com adolescentes também, que fala sobre essa questão, e que foi percebido que os jovens e os adultos com EB, eles têm muito essa sensação de perda de tempo. Então, a gente perde um tempo muito valioso do nosso dia com toda essa questão da troca, dos curativos e da alimentação e das outras coisas que vêm aí associadas, né? E com isso, é muito importante essas estratégias que tanto minimizam a dor, quanto servem para que a gente sinta que a gente está perdendo menos tempo. Então, desde que eu me dou por gente, que eu tenho lembranças, eu trocava os curativos ouvindo música. Porque era uma forma de me distrair, era uma forma de diversão e distraía um pouco ali do processo dolorido, né? E hoje em dia, sempre que eu estou em casa, principalmente nesses momentos de curativos e tudo isso, eu estou sempre no YouTube com alguma palestra, alguma coisa para ouvir, né? Ou às vezes coloco música também, para poder tanto aproveitar o meu tempo, né? Com algo que me traga diversão ou aprendizado, dependendo do que eu quero naquele momento, e que eu não sinta que aquele tempo foi tão perdido assim. A minha rotina, eu vou começar falando um pouquinho lá de trás, né? Tipo, antes de eu ter esse cuidado, assim, com os curativos especiais, né? Eu vivi muitos anos mesmo com as minhas lesões, tipo assim, exposta. E na zona rural tipo, tem inseto, né? Tem mosca, então foi Deus mesmo que me protegeu. E depois de um bom tempo mesmo, chegou até a mim um enfermeiro, né? Que me apresentou os curativos especiais, do qual eu uso hoje. E eu comecei a usar esses curativos. No começo eu fiquei com medo. Poxa, será que esses curativos vai grudar em mim? Porque eu não me enfaixava com nada, não tinha curativo nenhum. E quando eu dormia, essas lesões grudavam no lençol, né? E era um sofrimento para tirar no outro dia. E aí eu já tinha aquele trauma, né? Esses curativos, será que vão grudar em mim? Será que eu preciso entrar no banho para tirar esse curativo? Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu já uso esses curativos um bom tempo já. E mesmo depois que eu vim aqui para Jiquié, eu ainda não sabia fazer os curativos direito.
Aí eu tomava banho, aí passava uma pomadinha na lesão, e aí eu colocava o curativo na lesão. Só que aí eu não enfaixava. Aí acontecia do curativo sair, cair no chão, e aí não podia utilizar de novo, né? Por conta que caiu no chão, não pode utilizar. Então acabava desperdiçando o curativo. Aí depois me ensinaram a enfaixar direitinho. Aí hoje eu tomo banho todos os dias. Aqui em Jiquia é muito quente, mas eu tomo um banho só por dia, faço as trocas de curativo. Anos antes eu conseguia, tipo, cortar um curativo. Quando o processo de curativo era mais rápido, né? Tipo, passou pomadinha ali, colou curativo. Eu tinha dia que eu fazia, mas hoje, com as mãos assim, eu não consigo fazer, aí eu preciso de ajuda para poder tá fazendo, tomar banho e curativo. Aí quem me ajuda é minha irmã e minha prima. Aí eu tomo um banho por dia, faço a troca dos curativos, aí eu uso pomadas também, e como a Ana disse, né, tudo ajuda, né? A alimentação mesmo, eu mudei, vai fazer 2 meses ainda, que eu mudei a minha alimentação, por conta que tenho algumas lesões que não cicatrizam já há mais de 2 anos, já fiz biópsia nessas lesões, graças a Deus não deu nada, então conversei com minha nutricionista, a dermatologista, e aí elas optaram para eu estar tirando aí glúten, o glúten, né, o lactose, que é o leite, e o açúcar, porque são produtos que inflamam. E aí vai fazer 2 meses ainda que eu mudei toda a minha alimentação, e as lesões que eu quero que cicatrize ainda não começaram a cicatrizar, porém eu senti as minhas lesões já, tipo, com menos humildade, sabe? Porque as minhas lesões, elas saem muito líquido. Acho que até a da Ana também, né? Que é comum na gente. Então, eu senti que depois da minha alimentação, as lesões estão mais sequinhas e as bolhas novas que saem, que formam a lesão, estão cicatrizando um pouco mais rápido. Mas, em nome de Jesus, chega na que eu quero e elas vão ser cicatrizadas. Meninas, eu agradeço muito mesmo. A gente tem mais algumas perguntinhas, como não dá tempo de responder, eu queria saber se vocês poderiam responder por vídeo para a gente postar no canal da IF depois, se vocês topam. Aí eu mando uma para cada uma. E antes da gente finalizar, a Tati falou que queria dar um recado. Então, tá aberto aí o espaço, Tati. Na verdade, olha que interessante, eu coloquei, escrevi alguns tópicos, e foi justamente o que a Lindamar, a Day e a Ana acabaram falando. Então, é só um fechamento mesmo, para vocês, né, que são estudantes de medicina, que serão os futuros médicos, que atenderão nossos filhos, ou as próximas gerações, que têm epidermólise bulhosa. São 4 recados, assim, que já foram comentados, então serão reforçados. Ver a criança antes da doença. Teve uma situação em que eu fui com a Valentina ao médico, e ele é um alergista, e ele estava sentado na cadeira dele. Quando a gente entrou, ele olhou assim, epidermólise bulhosa, né? E aí eu olhei para ele e falei assim, não, doutor, é Valentina. Então, assim, naquele momento eu dei uma chamada de atenção nele mesmo, porque existe uma criança ali antes da doença. Então, ele deveria ter falado, oi, Valentina, tudo bem? Né? Porque eu mesmo, quando eu chego no consultório, eu já falo, oi, doutor, tudo bem? A Valentina tem epidermólise bulhosa, e aí eu vou falando, né? Eu mesma já faço essa introdução. Então, eu dei essa chamada de atenção, né, no sentido de que, olha para minha filha, depois a gente vai olhar para a doença. A segunda questão é que quando a gente leva uma criança ao médico, nem sempre a gente leva por causa da IB. A IB é parte da criança. Às vezes ela está com dor de barriga, às vezes ela está com uma virose. Então, para ter esse olhar mais amplo, que nem tudo é IB, para que vocês não se intimidem em dizer, não sei, vou pesquisar. Para mim, essa atitude é muito nobre, tem a ver com a humildade que a Linda e que a Ana comentaram. Não tem problema, é raro, né? É natural que realmente não saibam tudo. Teve uma médica que me falou isso para mim, olha, Tatiane, eu não sei, mas eu vou pesquisar e vou te trazer essa resposta. Eu achei lindo. E ela pesquisou e ela me trouxe a resposta. Então, é uma médica que eu voltei a frequentar, porque eu estabeleci com ela uma relação de confiança. E a última é, ouçam a mãe da criança, ouçam a pessoa com EB. Acredito que do ponto de vista de funcionamento do corpo, do organismo, vocês têm muito mais autoridade do que nós, né, do que a pessoa que tem EB.
Mas, assim, ninguém conhece tão bem o filho e o próprio corpo, né? Como realmente quem convive com essa doença. Eu acho que seriam só esses 4 pontos. Agradecer imensamente pela oportunidade de compartilhar. Obrigada, Linda, Ana, Dai, aprendi um monte com vocês. Obrigada, Eloá, pela tua mediação aí, que foi muito carinhosa também. E a todos que participaram. Eu queria agradecer também, Eloá, né, e parabenizar todos vocês, né, desse curso, porque é uma iniciativa muito nobre, como o Tati falou, porque quanto mais cedo, né, os profissionais forem aprendendo sobre o bebê, para nós vai ser um presente. Obrigada mesmo. Eu só tenho a agradecer a esse convite, agradecer a todas nós que estamos aqui, que é uma mesa feminina, né? Coisa linda. E eu acho que a Tatiane fechou da melhor maneira possível, né? Trazendo esses recados que eles resumem bem, né? O que a gente quer trazer. E eu espero que vocês que estão assistindo, sejam profissionais de saúde que tenham essa consciência e que, se nós nos encontrarmos aí em algum momento, será um prazer, será uma alegria, e eu estou completamente à disposição para qualquer dúvida, qualquer pergunta, qualquer bate-papo que quiserem ter. Eu estou totalmente à disposição para poder estar orientando qualquer um, porque quase 38 anos não são 38 dias. Tem muito estudo aqui por trás e que não é só vivência, é um estudo técnico, é um estudo científico, e que será uma alegria poder ajudar vocês a conhecerem melhor a EB, e também será muito bom se algum dia eu encontrar com vocês e vocês me falarem, eu assisti uma palestra sua lá atrás, então será muito bom ver que esse momento aqui será lembrado por vocês, quando vocês lá na frente encontrarem alguma pessoa com EB. Obrigada, gente. Meninas, eu não tenho palavras, o chat está bombando de agradecimento, tanto por vocês compartilharem a experiência, quanto pelo jeito que vocês compartilharam, extremamente didático para quem não tinha contato com a doença. Em nome de toda a organização, agradeço por terem aceitado o convite e peço que a gente possa fazer mais eventos juntos no futuro, se tudo der certo.